cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao cartaz da quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e este cartaz tem sido um ponto de encontro para sugestões capazes de nos ajudar a abrir horizontes para lá das nuvens cinzentas da pandemia. Hoje vamos entrar num universo até aqui pouco explorado neste programa. Vamos trocar a sala de estar pela cozinha e entre séries e música vamos encontrar o espaço para ingredientes bio e saudáveis como algas, cogumelos, a quinoa, as especiarias e uma paleta de sabores que tornam a cozinha vegetariana num mundo que testa os nossos sentidos. E por isso decidi desafiar a Sofia Ramos, uma vegetariana convicta e responsável pelo Terra Viva, um restaurante de Espinho, que é meca para quem quer explorar uma cozinha saudável, mas não menos saborosa. Durante o estado de emergência, também ela teve de fechar o restaurante e adaptar-se aos cadernos de encargos do desconfinamento, tendo começado recentemente a servir os clientes com refeições takeaway. No momento em que se adapta a uma nova fase da vida do negócio, vou tentar perceber a receita perfeita que possa unir a boa comida e as melhores séries e livros para que no final possamos realmente abraçar a normalidade com uma mente sã e um corpo são. Olá, Sofia. Seja bem-vinda. Olá, Hugo. Ao cartaz da quarentena. Obrigada. E então, como estás tu, como está o Francisco e como é que está o Zé? Isto é a família Terra Viva. Começou a crescer como Terra Viva há 7 anos para cá e estamos a adaptar à nova realidade de há 2 semanas para cá, não é? Takeaway. Exato. E também tivemos que fechar, claro, ao fim de 7 anos. Mas foi um fecho temporário. Vamos já falar disso, mas antes disso... Sim. Para quem não te conhece, o que seria interessante às tantas era rebobinarmos um bocadinho atrás no tempo, talvez um bocadinho para trás desses 7 anos e tentar perceber como é que a cozinha vegetariana entrou na tua vida. Sim, olha, eu costumo dizer que nada é por acaso e chegar onde cheguei foi mesmo isso que aconteceu. Isto aconteceu há quase 24 anos atrás. Tinhas que idade na altura? Eu tinha 22, ou seja, casei muito nova. Isto é uma maneira muito estranha de tentar saber a tua idade. Pois já percebi. Mas chegámos lá. Como é que aos 22 anos, primeiro decidiste experimentar uma forma diferente de comer? Uma cozinha distinta? Não foi mesmo. Foi um bocado... Estava sem trabalho, sem nada e gostava e gosto muito daqui de Espinho, mas eu não era daqui e houve um dia que eu virei-me para o Francisco e disse, a primeira casa que disse era: precisas de empregada, eu vou entrar. E curiosamente foi o que ainda existe, o restaurante vegetariano aqui em Espinho, o primeiro que apareceu e entrei, fui apenas por umas horas porque estava mesmo, e disse o que aparecer eu faço porque estava mesmo pronto. Então comecei Precisavas de um projeto de vida, precisavas de trabalho no fundo. Sim, porque eu era muito dinâmica e estar sem trabalho para mim era, pronto, não dava. Então pronto, entrei só para fazer umas horas, comecei a ver e fiquei fascinada com aquilo que eu via. Mas até então tu não tinhas qualquer tipo de experiência, nem tinhas noção do que era este tipo de cozinha? Não, mas no fundo, inconscientemente, para mim, nunca foi muito importante no meu prato o pedaço da carne e do peixe, ou seja, eu sempre valorizei mais a outra parte. Por isso aquilo foi assim quase, ok, então é possível fazer uma refeição sem carne, sem peixe e de outra forma. E foi no fundo o entrar, adorei a experiência, foi crescendo, foram-me dando cartas para eu poder também fazer e cozinhar, até de chegar ao ponto que estava sozinha, fiquei sozinha a tomar conta da cozinha, entre aspas, pronto, a cozinhar. E o que é que eu fazia muitas vezes? Às vezes à noite ligava para a minha mãe para me dar algumas dicas como é que ela fazia os pratos de carne, para me recordar a maneira como ela temperava, para tentar ir ao encontro de alguns outra aromas, forma. exatamente, sim. mas com alternativas. Sim, e no
fundo, de fazer a substituição. Eu própria fazia a substituição na altura para vegetariano. E pronto, estive lá 9 anos, depois ao fim de 9 anos surgiu a oportunidade de sair e para Santa Maria da Feira também fazer a opção vegetariana numa padaria durante um ano. Depois propuseram-me a sociedade, outro restaurante aqui de Espinho também para abrir em sociedade, mas pronto, ao fim de 5 anos eu queria dar um passo maior e não estavam criadas as condições para isso acontecer, então saí mais uma vez e abri o meu próprio negócio, que no dia 2 de fevereiro de 2013, curiosamente também em plena crise. Exatamente. Porque ao longo deste ano, e eu costumo dizer que as minhas bases, onde eu aprendi, não tem nada a ver com a cozinha que eu faço agora. O que hoje fazes é o resultado de toda a experiência acumulada que entretanto foste gravando ao longo deste teu percurso, não é? Sim. E pela busca constante que é preciso e que é necessário para uma casa vingar, é preciso sabermos e procurarmos o que há de novo e quais são as coisas novas que existem. Mas no fundo, no vegetarianismo é um pouco tu seres o mais natural possível e fazeres esse trajeto, que eu costumo dizer, o próprio país que temos, só em ervas aromáticas, nós somos um país que tem mais de 300 ervas aromáticas. E as ervas aromáticas são muito a alma desta cozinha. Sim, tento fazer. E eu, no fundo, cada vez mais fui ajustando a comida vegetariana, a não ter essa ideia, que há pessoas que ainda têm um bocado de achar que é ou fast food ou que é cara também. Não, pode-se fazer uma alimentação vegetariana. A alimentação vegetariana não é cara e nós somos um país que temos desde cereais a leguminosas, ervas normalmente aromáticas. Até o contrário, não é, Sofia? A proteína animal é a parte mais dispendiosa da cozinha tradicional. Sim. E no fundo também eu tento desmistificar a questão da soja, que a questão da soja vem sempre à baila, não é? Uhum. E é importante, digamos assim, o primeiro impacto quando as pessoas querem mudar da alimentação, é importante porque nós estamos formatados de há muitos anos atrás. Então tu na soja vais quase que fazer aquela substituição e consegues até transformar alguma coisa para ser parecido com a carne, mas ao longo do teu crescimento no vegetarianismo e da tua mudança e da deixamos procura... de precisar de ter essas imitações, não é? Sim, e depois descobres que afinal a soja é muito forte e em alguns casos até não é nada benéfico para o nosso organismo. Pronto, de indivíduo para indivíduo isso faz uma pequena alteração e pronto, mas no fundo eu nunca estar satisfeito, entre aspas, com aquilo só que acho como adquirido ao longo destes anos e é uma busca constante por novidades e coisas que a terra dá, e o nosso país é fantástico nesse aspecto e dá-me um gozo tremendo quando no único dia de folga que tenho, que é domingo, por vezes nós vamos para Trás-os-Montes ou para Penacova. Vais à procura dos ingredientes mágicos, não é? Sim. E falar com as pessoas de quem os produz e a maneira como tratam o próprio produto em si, ou a maneira como cultivam a terra, saber como o fazem e a maneira como estão para a terra, o amor que lhes transmite e com que fazem o seu trabalho, é fabuloso e é fantástico, e é isso que eu procuro sempre, é ter no meu espaço e partilhar com as pessoas aquilo que de melhor há, que vem da terra. E exatamente, se eu fizer esse trabalho e quem está a trabalhar para mim também fizer dessa forma, é magia que acontece num prato. Eu costumo dizer, eu só faço a junção do melhor que vem da terra. E quando vais mais para dentro, para o nosso interior de Portugal, e até mesmo novos agricultores que existem, estão cada vez mais de uma forma... muito virados até para alternativas, não é? Ou seja, ainda há pouco tempo falávamos de produtores de bagas goji em Portugal, de produtores de cogumelos biológicos, ou seja, é até uma nova geração
de agricultores, de engenheiros agrónomos que também já despertaram para as oportunidades que a cozinha vegetariana pode abrir, não é? Sim, sim. É um pouco por aí. E deixa-me que te diga que não quer dizer que no tipo de cozinha não aconteça, mas há a vantagem também de, numa cozinha vegetariana, ou quem é vegetariano, há uma procura maior pelos produtos, pela qualidade dos produtos, pelos nutrientes, por aquilo que... Então é uma busca constante de quem começa a fazer a alteração e os hábitos, e faz com que vamos buscar até alimentos que faziam parte, se calhar, da nossa alimentação de há muitos anos atrás e que estavam esquecidos. Ou foram sendo substituídos por alimentos processados que eram fáceis de encontrar nas prateleiras do supermercado, fáceis de meter no micro-ondas, e na realidade é nesse regresso às origens que podemos até reconquistar sabor e saúde. Claro. Exatamente. Claro que sim. Para quem não sabe, o Terra Viva está em Espinho, mesmo no coração da cidade, perto do Multimeios. Sim. E em que alturas do dia e da semana é que as pessoas o podem descobrir? Olha, neste momento estamos, como desde o início, de segunda a sábado, almoço, e sexta e sábado à noite jantares. Ao almoço é de tabuleiro, porque temos muitas pessoas que têm o horário de trabalho um bocado condicionado e não há muito tempo, e é uma maneira das pessoas circularem e almoçarem ser mais prático. À sexta e sábado à noite. É para desfrutar. São servidos à mesa, com toalhinha e pronto. Uma versão diferente. É outro conceito. Exato. Estavas a dizer há bocadinho que o Terra Viva, a semente brota num ano difícil, de 2013 a 2 de fevereiro, mas quando chegamos a 13 de março deste ano, como é que te apercebes que realmente poderia vir aí uma crise talvez pior do que a de 2013 e que te obrigaria a fechar? Para ser sincera, ao longo daquela semana houve vários fatores que eu me fui apercebendo que, independentemente de haver a comunicação social a dar-nos o ministro a dizer como é que ia ser, e eu comecei-me a perceber que as coisas iam ter mesmo que dar uma volta, ou que iria ter mesmo que fechar. Até porque nós temos clientes que são médicos, enfermeiros, temos muito essas pessoas que trabalham na linha da frente e que já nos estavam, entre linhas, a dar a ideia que as coisas não estavam a ficar muito bem. E ao longo da semana fomos tendo um decréscimo das pessoas, assim, de segunda à quarta, tudo bem, mas de quarta para sexta foi assim uma coisa mesmo espontânea mesmo, sim. As pessoas mesmo tiveram uma atitude mesmo de se afastar mesmo, sim, mesmo das ruas. Então eu comecei a perceber, até disse ao Francisco, vamos ter mesmo que fechar, mas ele ainda não estava a consciente isso. Sim. Exato. Então eu dizia, não, vamos ver para a semana como é que vai correr, mas então eu percebi mesmo que de sexta para sábado então foi deu para perceber. Uma mudança. Sim, tínhamos mesmo que fechar. Custou-me imenso porque tu estás assim a pensar, ok, quando vais de férias sabes que vais abrir, e mesmo eu a pensar e comunicar aos meus clientes que íamos fechar pelo menos de 15 dias para ver no que é que dava, é tu teres a noção que não sabes quando é que vais abrir mesmo e o que é que vai acontecer e como vais voltar a retomar e quando. E depois, de repente, pensas, será que eu também estou infectado? Será que algum de nós está? É que de repente projetamos para nós próprios o receio do vírus, não é? Sim. É um misto de emoções e ao mesmo tempo tu estás a pensar de um dia para o outro em ter que tomar decisões que não estavas à espera, que não estás a contar e que não sabes como é que vai ser. E eu tenho 5 empregados ao meu encargo, que depois não é só o meu futuro, não é só o restaurante, é as outras famílias, não é? O que é que vai ser depois disto, quando vou retomar? Mas eu sou muito positiva e naquele instante o estado em que eu estava era... O instinto.
Sim, temos mesmo que fechar. Mas eu percebi e sinto isso intuitivamente que a Terra estava a pedir, não é? A Terra estava ou nós estávamos a pedi-las, ou ao contrário. É uma boa maneira de ver as coisas. Mas pronto, depois foi o chegar a casa, foi o que me descansou, porque eu pensei, não, eu tenho que estar as 2 semanas para ver no que é que dá e saber se alguma coisa em nós se manifesta, mas graças a Deus, pronto, tudo passou e nada de nós teve qualquer problema e o bom que foi estar em casa e passado uns dias de repente havia clientes a ligar a perguntar se estavas bem. Houve pessoas que perguntaram, que eu pensei, olha este senhor, olha este cliente a pensar que ainda está aberto, ou se calhar estava a perguntar, olha, vão perguntar se ainda estamos abertos, e eles não, houve pessoas que disseram, não, eu só liguei mesmo para saber se vocês estavam bem. Só quem passa pelo Terra Viva é que percebe, é de facto um projeto empresarial, é certo, mas é um projeto de uma família onde cada cliente é um primo afastado que de vez em quando aparece para jantar ou para almoçar. Exato. Foi sempre por aí que eu tentei fazer. Agora, a questão é, quando te vês obrigada a fechar, e primeiro por 2 semanas, o que é certo é que este período de fecho se prolongou mais no tempo. Mas, sendo o restaurante uma atividade de primeira necessidade, não havia a possibilidade do takeaway? Sim, havia, mas depois também havia outro problema. E qual foi? Nós na restauração, e eu ouvi aqui há uns dias alguém dizer, penso que até foi o chefe Avilés, que falou que uma boa restauração é o sítio mais seguro para se estar. E eu nesse aspecto eu concordo com ele também. Porquê? Praticando uma boa restauração, nós já tínhamos todas as medidas tomadas, não é? Exato. Só precisávamos de um acréscimo mais, um reforço maior. E o que é que aconteceu? Antes de fecharmos a restauração, e isso não passou cá para fora, houve falta de álcool gel, de luvas e todo o material. Exatamente. Houve falta de material porque foi todo direcionado para a parte hospitalar. Exato. E então, nós quando queríamos arrancar não tínhamos nada, posso dizer que não tínhamos álcool gel, não tínhamos nada para arrancar, tivemos que ficar mais uma semana, mas entretanto aproveitamos também, já que estávamos fechados, e quando deu para o fazer, ao fim de quase um mês, tivemos mais uma semana para fazer alguns melhoramentos a nível de pequenos... práticas. Exato. Tivemos que optar pelo layoff em abril e depois acabou por ter que esperar mesmo até o fim de abril para acabar o mês e pronto, e começarmos em maio em takeaway. Se o layoff de alguma maneira garantiu os postos de trabalho e permitiu a sobrevivência da empresa depois desta paragem, como é que se gera toda a questão do aprovisionamento? Ou seja, todos aqueles alimentos e ingredientes que vocês tinham em estoque para no fundo utilizar ao longo do mês de março, e que passado o tempo provavelmente se pode perder a validade, ou seja, isto também foi um desafio de gestão muito grande para quem tem restaurantes. Quando tu vais de férias, eu tento racionar, digamos assim, e acautelar daquilo que compro. Exato. Naquela semana não, naquela semana, na quarta e quinta, nós tínhamos feito as compras normais. Posso-te dizer que os frigoríficos estavam cheios, estávamos cheios de legumes biológicos, tudo. Eu tive, o que é que fizemos? Pronto, não foi mal, dividimos por todos os funcionários levaram tudo. E nada se estragou. Ao fim de Maravilha. Mais uma semana ou 2 eu tive que ir lá, porque ao fim das 2 semanas houve coisas que tive que ir lá ver e confirmar, mas no fundo eu tive que dividir tudo o que tinha, esvaziar os frigoríficos todos, foi quase como viesse mesmo uma guerra, digamos assim, e eu tinha que olhar para cada canto do restaurante e pensar que não, isto tem que fechar, isto tem que desligar, e tu desligares os motores na altura em que tu menos imaginas. Claro. Que isso acontece quando vamos de férias. Agora, de um momento para o outro tens mesmo que desligar os botões, tens mesmo que parar. Uma paragem que me dói um bocadinho, não é? Mas é por um bem maior e tive que dar a comida toda e alimentos, claro. E tudo. E para a família também teve que ser.
Sofia, mas quem te conhece bem sabe que certamente que a palavra parar não faz parte do teu léxico e a verdade é que há semelhança de muitas outras empresas e marcas dentro e fora da restauração. Para ti as redes sociais foram um ponto de encontro para continuares a manter o Terra Viva vivo e manter estes laços familiares com quem te conhece bem e quem regularmente escolhe a tua cozinha como opção, seja ao almoço ou ao jantar, todas as semanas. Isto foi de facto uma janela para espaireceres nesta quarentena? Sim, inicialmente pensei, estou fechado, ok, mas depois senti essa necessidade de fazer algo porque um restaurante fechado e as páginas de Instagram e Facebook, quer dizer, a internet parada não fazia sentido. Então comecei a fazer alguns videozinhos em casa, ainda muito que rudimentares, digamos assim. Mas o que é certo é que foi de facto uma forma de tu manteres o contacto com as pessoas, dares dicas para que, não podendo ir almoçar ao Terra Viva, as pessoas pudessem também cozinhar em casa da mesma forma saudável e seguindo as tuas dicas, não foi? Tive mensagens de encorajamento, mas também tive pessoas desesperadas, entre aspas, em casa, às voltas dos alimentos e dos temperos que não sabia o que é que havia de fazer. Então eu acabei por, ou por SMS ou através de mensagem nas redes sociais, de tentar encorajar e não desistir de fazer certas receitas. Então tentei fazer um apanhado à medida que via as necessidades das pessoas, tentei colocar uma receita ou outra e explicar através dos vídeos mais ou menos que fiz o que é que poderiam fazer e da maneira que podiam fazer as comidas e aproveitar a quarentena de uma forma mais saudável em casa, não é? Quase 2 meses depois, foi basicamente 1 mês e 3 semanas, ou seja, em 4 de maio reabriste o restaurante, agora sim com takeaway. Quais foram assim as grandes mudanças logísticas que um restaurante com a área do teu tiveste que levar em conta para garantir todos os predicados impostos pela Direção-Geral de Saúde? Nós, a nível de agora da takeaway, tivemos que pôr toda a sinalização, acrescentar mais álcool gel também para as pessoas, tudo o que é imposto e foi acrescido agora pelo Governo. Agora vamos abrir amanhã em almoço também, mas tivemos que alargar a sala, ou seja, eliminar algumas mesas para ficar menos junto às pessoas. Temos a vantagem também de ter um espaço ao lado, aberto, em que, pronto, o tempo estando bom vai ser ótimo porque as pessoas vêm cá para uma pequena esplanada, sim. É muito airoso, é ótimo e o restaurante em si também é muito airoso. Tivemos que tirar algumas almofadas e algumas coisas para estar o mais amplo possível e vamos lá ver como é que corre, mas independentemente de ter todas estas regras, as pessoas por si só estão a respeitar muito cada qual o seu espaço e o espaço do outro e penso que não vamos ter assim problemas de ajuntamentos, digamos assim. Já sabe que não vamos atender conforme atendíamos, mas isso também eu estou habituada a dar um passo cada vez. Claro. E estou habituada a esperar, como fiz em 2013, também esperei meses para que a casa começasse a ganhar crescer. Vida. Sim, exatamente. Por isso eu costumo dizer que eu tenho tempo. Temos que dar todos a mesma corda ao relógio de forma ponderada, porque claro, é um desconfinamento gradual, por isso sem pressas a normalidade há de chegar mais cedo do que tarde, não é? Mas acredito que também a normalidade vai ser mesmo que venha a normalidade, nunca vai ser como antes e este conceito que a gente tem do tempo ou de não ter tempo nunca mais vai ser igual e acho que vamos ter que fazer muita coisa mais devagar e mais consciente daquilo que estamos a fazer, sem dúvida. A clientela de sempre tem dado sinais de vida, tem recorrido ao takeaway. Qual tem sido o feedback do resto da família Terra Viva? É impressionante porque nós, no fundo, vamos direto e indiretamente acompanhando a vida das pessoas e, mais uma vez, nesta fase, isto costuma acontecer connosco com o ano letivo, digamos assim, normal.
normal, porque temos também Claro, professores, muitos médicos, professores. então há sempre uma alteração de horários e que às vezes o ano passado até podiam almoçar 1 ou 2 dias, este ano já podem 3 ou 4, e acontece agora no takeaway, já estamos a verificar isso. O que é que acontece? Há muitas pessoas que estão em teletrabalho, que não podem vir, de repente já não podem vir almoçar tantas vezes, mas conseguem vir buscar, porque também até se cansam de fazer comida. As pessoas que a gente não imaginava agora estão a voltar a buscar, e pessoas que se calhar eram mais assíduas agora têm a vida delas alterada, até Claro. com os filhos em casa, e torna-se mais complicado. Por isso há uma rotatividade dos clientes, digamos assim. Mas já é bom, porque há clientes que, por exemplo, só de entrar lá, só de ouvir esta música e só daquele pequeno momento de ir buscar a comida já se sentem bem e já vão felizes, e nós também ficamos felizes por isso eu acho que os clientes, mesmo ou indo almoçar a casa ou agora almoçando a partir desta semana lá, acho que é sempre bom manter esta ligação com eles. Com a mudança de lotação do espaço, com os investimentos que tiveram que ser feitos para preparares o restaurante para esta nova fase do desconfinamento, isto basicamente é tudo custos. Agora, as ajudas disponibilizadas pelo Estado, para lá do layoff, são suficientes para ajudar a amparar o negócio neste momento mais exigente? Teve que haver, e quem está nesta área tem que ter sempre, como se costuma dizer, todo o dinheiro que entra na caixa, não é o dinheiro que vai ser, não é tudo lucro, não é? Claro. E o chegar aqui ao fim destes 7 anos é também preparar o futuro e preparar para eventuais situações, nunca pensando numa pandemia, mas ter sempre um fundo de maneio. O nosso caso, estamos mais ou menos preparados para algum tempo, não muito tempo, não é? Claro. Por isso é que tivemos que colocar em layoff, e agora vamos crescer um pouquinho a pouquinho todos os dias para ver como é que as coisas vão crescendo. Ainda de momento só estão 2 funcionárias a trabalhar comigo, e vamos ter mesmo que, além de ter algumas contenções, não é? Uma delas é também ter todo o cuidado no racionamento, digamos assim, nunca tirando a qualidade dos produtos nem a quantidade às pessoas, mas racionar a nível de dispensa, ou seja... Com inteligência. Sim, com muita inteligência, nunca de maneira alguma tirar a qualidade, porque Claro. Se vamos tirar a qualidade num momento como este, que estamos a voltar outra vez, é mau, porque não podemos perder clientes, temos ainda mantê-los e continuar com a mesma qualidade sempre. E agora sim, falando de futuro, a verdade é que pouco antes do vírus se intrometer nas nossas vidas, tu já estavas a preparar um novo ramo na bela árvore do Terra Viva. Mesmo do outro lado da rua, parece que houve um talho que fechou, o dono aposentou-se, e graças a vocês, no mesmo sítio onde antes se vendia carne, vai-se passar a vender algo bio, vegan, é uma mercearia de produtos biológicos e o futuro há de passar por aí, é ou não é verdade? Sim, há de passar por aí, e eu estou muito feliz com este projeto também, que teve também que parar, e que se já estivesse pronto, podia estar a trabalhar durante a quarentena, mas pronto, assim não aconteceu, e é um projeto que estou muito ansiosa que abra, porque é uma casa que eu quero que as pessoas conheçam os produtos, que vejam o tofu, o seitã, o chouriço, os legumes, os frescos, saber mais sobre os cereais, ter cereais, leguminosas, e ir buscar aquilo que eu já faço no restaurante, quer dizer, ir buscar o máximo daquilo que é português, do que é nacional, o biológico, porque já há cada vez mais produtores biológicos e é ótimo a nível até para o nosso sistema imunitário, que é crucial nesta fase, e é no fundo um espaço em que se pode conhecer os produtos que o Terra Viva consome, que faz nos pratos, e estarei eu, tanto de um lado como o outro, e mais outra funcionária, a mostrar o que melhor vem da terra e o que é que podes fazer com isso, não é? Nós, ao estarmos lá
lá também estamos a sugerir novos pratos se às vezes as pessoas tiverem dúvidas. E porque penso que era quase da nossa parte era ótimo ter esse espaço para as pessoas conhecerem e fazerem uso em casa daquilo que comprarem, não é? Fazer as refeições com aquilo que lá comprarem. Na realidade, tu agora quase quando na porta de saída, quase que podes pôr um aviso: por favor, faça isto também em casa, é só atravessar a rua. É um bocado por aí. É um pouco esse o conceito, não é? Quando tu começas a ter clientes e vais falando e até vais partilhando receitas ou aquilo que vais fazendo, mas depois quando começas a ter um fluxo maior, não te dá espaço para isso, não te dá tempo. Então, claro, eu acho que no fundo aquele espaço vai dar para depois ter essa relação com os clientes, essa relação de partilha, e estou receptiva para as pessoas que tiverem dúvidas ou como se faz, estarei à vontade para o fazer, não é? Sofia, então, e tendo em conta este ato, quando é que à partida esse espaço vai florescer e abrir as portas? Pois, agora já só falta os últimos preparativos, que às vezes são os que demoram mais. Vamos aguardar talvez no próximo mês, se tudo correr assim, porque levamos também com o quê? Com o facto de muitas empresas estarem fechadas a nível de fornecimento. Então nós agora o arranque está um pouco condicionado dessa disponibilidade. Mas penso que agora a partir desta semana já tudo começa a fluir com mais regularidade, e acho que vamos tentar abrir agora em junho, não tenho ainda data para isso. Era um espaço que eu tinha também para fazer os workshops, mas que presencialmente, mas agora para já não vai ser ainda possível. Vamos a ver, vamos aguardar. Agora, Sofia, eu gostava de te perguntar, aliás, vou-te desafiar a regressarmos também um bocadinho aos tempos do confinamento, sendo que agora já podemos ir também ir desconfinando um pouco, dando umas voltas a pé, caminhando, espairecendo um bocadinho fora de casa, mas claro, enquanto estavas em casa e para lá das redes sociais, como há pouco falávamos, como é que a janela da televisão ia sendo partilhada em família? Vocês, como é que no fundo ao longo do tempo foram preenchendo o vosso cartaz da quarentena? Fala-me das vossas escolhas. Inicialmente houve aqueles primeiros 2-3 dias que era quase ver as notícias de hora a hora, do género. Sim, saber em que ponto da situação nós estávamos, e depois aquilo começou a ser demais. Depois comecei e depois de repente pensei, vou estar 2 semanas em casa, posso estar a saborear o meu espaço, a minha casa. Então foi quase de género ver livros de receitas, colocar coisas em dia e tentar-me abstrair das notícias, digamos assim. Houve algum livro de receitas que te tenha suscitado mais interesse e que queiras partilhar aqui com o nosso auditório? Olha, há um que eu costumo dizer que é assim o mais abrangente, mas neste momento há um que é de consulta, digamos assim, que é de alimentos, ele é americano, penso eu, e é o Médico Médium, que é Alimentos Milagrosos, que é de Anthony William. Então que ele fala de cada alimento como se fosse, e eu sempre, inconscientemente, sempre vi os alimentos assim, de uma forma um bocado personificá-los, digamos assim. Então ele fala, por exemplo, do abacate ou da tangerina, digamos assim. Então ele fala desde a sua história, para que é que há, para que é que serve, e então faz a sua relação com uma parte do corpo, do órgão, do género, faz bem aos rins, ok? Então faz a relação. Faz a ponte. Sim, então é muito interessante. Vai desde o próprio alimento até ao seu estado emocional, ou seja, o que provoca, não é? Então a parte emocional e qual é a relação que tem no corpo humano. Então é muito interessante, que eu gosto muito desta relação da alimentação com a parte emocional. Depois também tinha comprado, antes da quarentena, ainda não tinha começado, do Deepak Chopra, que é Tens Fome de Quê? E esse Tens Fome muito de Quê? Curiosamente levou-me a pensar, tenho que ver aqui pronto, o que é que ele diz sobre o Tens Fome de Quê?
que é que nos leva também à parte emocional e toda a maneira como nos alimentamos, como, onde e quais são os nossos pensamentos quando nos alimentamos. Ou seja, todo o início da quarentena foi assim um bocado para esta parte, a nível da alimentação com a emoção, que faz todo sentido, e por isso nesta parte da quarentena também temos que nos alimentar saudáveis para poder estarmos bem, tanto físico como mentalmente, porque os alimentos são de uma importância extrema no nosso organismo, não é? E também temos que estar sãos, digamos assim. E além disto, chegaste a ver algum filme ou alguma série? De que forma é que a ficção também foi inspiradora para vocês? Eu vou-te contar uma peripécia que foi no início da quarentena. Nós não temos televisão, temos o projetor, o retroprojetor, em que, através da box, projeta na parede. O Francisco deixou ligado tantas horas, aquilo já estava a pedir uma lâmpada nova, aquilo deixou tantas horas que aquilo quebrou. Nós tivemos quase uma semana sem televisão. Ai, ou meu mais. Deus. Então pronto, tivemos que ligar ao computador, então vimos pouco. Então o filme que eu vi foi a Sala 7. O Milagre da Cela 7. O Milagre da Cela 7. Então eu gostei porque nos remete a uma altura em que nós vemos a simplicidade e toda a parte emocional e toda a forma, a liberdade, não é? A maneira, eu acho que foi assim aquilo que me prendeu, digamos assim, durante esta quarentena. Olha, e emocionalmente como é que foi gerir a história? É muito forte? Sim, é muito forte. Eu acho que há tantas ilações que se podem tirar naquele filme, mas eu acho que a simplicidade de todo o filme e a maneira como é gerido as emoções e pensar naquela altura, e ao mesmo tempo aquela parte humorística, não é? Que mesmo na sala, aquela inocência, não é? da própria criança, a alegria que dava fez-me quase lembrar daquele filme italiano da guerra em que A Vida é Bela. A Vida é Bela. Buongiorno, principessa. É exato, e foi um bocado isso, porque naquela cela, no fundo, havia na mesma aquela alegria, não é? E esse foi assim o filme que durante a quarentena vi assim e fiquei mesmo parada ali a ver. Absorvida. Exato. Sabes que quem participa no Cartaz da Quarentena traz sugestões e traz histórias, mas também leva alguma coisa no bolso. E eu, neste caso, é neste momento que também eu tenho que partilhar uma sugestão para toda a família. Bora lá. Eu sei que vocês recentemente foram a Nova Iorque e a série que vos proponho pode ser um bom prólogo para uma nova viagem. Isto quando os aviões voltarem a voar em pleno. Mas desta vez para a West Coast dos Estados Unidos. Aperta os cintos, vamos descolar no tempo e aterrar em Los Angeles, Califórnia, nos anos dourados de Hollywood. This town's all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas. What's the password again? Dreamland. Dreamland. I want to go to Dreamland. You get in the car with them, have a drink maybe. And sometimes you have to service them. No, I came here to be a movie star. I want to take the story of Hollywood and give it a rewrite. Ace has a picture that we're very excited about. It's about fame and what Hollywood does to people. This is our screenwriter, Archie Coleman. Pleasure to meet you. You're colored. I love it. Esta é uma das mais recentes produções da Netflix. Estreou a 1 de maio. É uma minissérie criada pelo Ryan Murphy e o Ian Brennan e tem um elenco recheado de talento, como o Darren Criss, um ator que vimos em Glee e em American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace, mas também das veteranas como Holland Taylor e Patti LuPone, ou até o inimitável Jim Parsons do Big Bang Theory. Esta série é, na realidade, a metáfora da perseguição do sonho
por parte de aspirantes a atores, a guionistas, a realizadores de cinema, que na América do pós-guerra rumavam para Hollywood para tentar realizar todos esses sonhos de estrelato, de glamour e de aventura. Claro está que este mundo de celebridades, a vontade de chegar longe tem sempre, por vezes, um preço muito alto e, por vezes, o sonho leva tudo à frente, até o orgulho e todo o tipo de preconceitos. A série explora precisamente os bastidores por trás desta cortina de glamour hollywoodesca, onde, por vezes, a criatividade também era castrada pelo poder dos dogmas da sociedade da época e pela lógica dos executivos dos estúdios que colocavam o lucro à frente de tudo o resto. Aliás, há um detalhe muito interessante, basta ver até como é que na altura os atores negros estavam condenados a papéis secundários, como empregadas domésticas, com uma visibilidade mínima no ecrã, mesmo que o talento de cada um fosse enorme. Mas a verdade é que, olha, é uma série muito divertida, uma série leve e é perfeita para ver de enfiada num fim de semana por ti, pelo Zé e pelo Francisco. Acho que seria uma escolha segura. Califórnia, quem sabe, o próximo destino se der. Aliás, digo-te mais, se vocês decidirem ir, avisem que pode ser que aqui por casa a gente também consiga, daqui até lá, ainda fazemos aí uma viagem e vai ser em grupo, desafiamos mais uns amigos e assim uma excursão até ao West Coast. Fica a promessa. Até lá, Sofia, vamos continuar a torcer pelo regresso da normalidade neste desconfinamento. Por isso, espero que tenhas gostado desta conversa, que tenha sido um bom escape também. Sim, gostei. Aliás, é sempre também um prazer receber-te lá no nosso espaço e poder partilhar contigo apenas um pouquinho destes 20 e qualquer coisa anos nesta área da restauração, que no fundo não são nada, porque nós estamos constantemente a aprender e poder partilhar contigo este pedacinho para mim é muito gratificante também. A terra precisa também. Foi saboroso. Ok. Já agora deixa-me que te diga só com a tua introdução, e já me estavas a dar ideias, já me estavas aqui a falar em especiarias, em legumes, que já me estavas a dar ideias para novos pratos, quem sabe. Maravilha. Estaremos cá, não numa próxima quarentena, mas num próximo cartaz, já numa espécie de cartaz do desconfinamento, possas partilhar essas ideias todas depois numa nova conversa. Fica a promessa. Vão sair mais novidades. Obrigado, Sofia. Tá, obrigado por tudo. Um grande abraço. E assim termina uma excelente refeição neste cartaz da quarentena. A partir daqui, já sabem, não saiam de casa e com os ingredientes certos podem sempre alimentar o corpo e o espírito com este cartaz da quarentena. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.